Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar, eu mostro o rosto no meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Quase ainda ofereço um cafezinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Elza Soares, Maria da Vila Matilde, já dando o tom da nossa sexta-feira até às 10 da manhã aqui no Vira Tempo. Muito bom dia pra você que tá super conectado, que tá ligadíssimo aqui com a gente na 89.1 FM. Eu sou Luana Esteves, esse é o Vira Tempo, o programa que conecta gerações e que tá toda sexta-feira aqui, gente, refletindo sobre como chegamos até aqui na vida, né? Grandes temas que moldam as nossas relações humanas, o nosso futuro. E a Elza Soares já deu o tom. Rogério Spelta, hoje por aqui a gente vai falar sobre violência contra a mulher. Muito bom dia, meu amigo. Precisamos de vocês, homens, nessa luta, sobretudo, hein? Bom dia, Luana. Bom dia, mesa. Se dependesse de mim, nunca aconteceria isso, mas infelizmente cada um é cada um, né? A gente tem que mudar essa mentalidade, gente. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, porque é cultural, é profundo. E esse tema vem hoje, pessoal, porque amanhã, dia 6 de dezembro, talvez você esteja ouvindo esse programa, não sei se você tá ouvindo na hora da reprise, né? Que tá reprisando agora também, sim, tá? Então deixa eu dar um salve aqui, mas só contextualizando que o ao vivo é no dia, aqui hoje, no dia 5. E amanhã, que é sábado, dia 6, acontece no mundo todo a campanha do Laço Branco, que é uma grande convocação a todas as pessoas, principalmente aos homens, para mudar essa realidade que é drástica, que é bárbara, assim, é violenta, é triste, né? Absurdo, triste, é absurda. E aí, só trazendo um dado, pessoal, só no primeiro semestre de 2025 foram registrados 718 feminicídios no país. O levantamento elaborado pelo Observatório da Mulher contra a Violência do Senado também aponta uma média de 187 estupros por dia. E aí, nessa última semana, a gente viu dominar, né, nos noticiários, enfim, aquelas notícias que a gente nunca queria ter que dar, né, mas acontece. Então, na última semana, casos chocaram o Brasil, como o da Tainara Souza Santos, de 30 anos, que foi arrastada por um carro na Marginal Tietê, na zona norte de São Paulo, no dia 29 de novembro. Ela teve as duas pernas amputadas, está internada em estado grave. O agressor, que é o Douglas Alves da Silva, de 26 anos, com quem Tainara manteve um relacionamento, segue preso, né? E aí, no dia 28 antes, 2 mulheres foram mortas a tiros no Rio de Janeiro, no Centro Federal de Educação Tecnológica, por um funcionário que não aceitava ser chefiado por mulheres. E na segunda-feira, dia 1º, um homem invadiu a pastelaria onde a ex-namorada trabalhava e atirou contra a mulher usando 2 pistolas. A vítima, de 38 anos, foi baleada ao menos 6 vezes, o agressor fugiu. Eu trouxe essas 3 notícias, que são as que mais repercutiram, né, nessa semana, só pra gente ilustrar uma realidade que às vezes nem chega aos noticiários, às vezes nem chega nos registros. E, infelizmente, a gente convive cotidianamente com isso no Brasil e em todo o mundo, né?
E a gente aqui no Vira Tempo, como a gente sempre faz esse passeio na linha do Tem Acompanhada hoje aqui, vou dar bom dia para 3 maravilhosas que estão com a gente, vamos juntas até às 10 da manhã. Eu vou receber aqui hoje a Fabiana Malheiros, ela é subsecretária estadual de Políticas para as Mulheres, ela é psicóloga, ela é mãe, tem mais de uma década de experiência no serviço público, atua em iniciativas estruturantes nas áreas de prevenção à violência, saúde integral da mulher, autonomia econômica e participação política feminina. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Bom dia. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. Espero que essa manhã seja muito proveitosa, que a gente possa bater um papo legal aqui sobre as nossas políticas. E só para começar, já para cada uma falar como se relaciona com o tema, em que momento que a sua atuação, né, o seu trabalho se voltou para esse olhar contra a violência contra a mulher? Desde a faculdade a gente sempre esteve junto com os movimentos de direitos humanos. Então, é um tema transversal, não tem jeito. O tema da mulher, ela perpassa todas as políticas públicas e a gente sempre teve um olhar mais específico para as mulheres, né? Mesmo trabalhando em outras políticas com a juventude, com criança e adolescente, mas o tema da mulher perpassa isso também, como eu disse, né? E não tem jeito, eu sou mulher, então também me atravessa, né? É um tema que me atravessa. E então, quando a gente começa a trabalhar no serviço público, que foi o que eu sempre quis desde que eu me formei, começamos a fazer um grande debate sobre essa temática e eu tive a oportunidade, já que a gente está falando de linha do tempo, de acompanhar a criação da primeira Secretaria Especial Nacional, né, de Política para as Mulheres, que depois ganhou status de ministério, e a partir daí essa discussão no Brasil se tornou ainda mais volumosa, né? Já tinha muita discussão, óbvio, porque os movimentos sociais, eles não pararam nem um minuto por conta pela luta contra a violência contra a mulher e pelos direitos das mulheres. Então o movimento social sempre esteve junto. E aí quando a gente entra no serviço público, junto com os movimentos sociais, a gente traz esse debate. E aí quando eu passei no concurso aqui no estado, eu fui trabalhar no IASES, eu sou psicóloga do IASES, estou cedida para a Secretaria das Mulheres. E ali no IASES a gente começa a ver um grande diferencial também nisso, porque a maioria que trabalha são homens, pra começar, e a maioria dos assistidos, né, são meninos, adolescentes. Então, assim, muitos homens juntos. E aí a gente começa a criar um grande debate também dentro da instituição, porque esses meninos, esses adolescentes, vêm carregados de muito preconceito, de muita dificuldade de relações com as suas namoradas, com as suas companheiras. E a partir ali da unidade onde a gente trabalhava, a gente começou esse debate com eles, né? Até porque a unidade que eu trabalhava era uma unidade onde os adolescentes eram mais velhos. Então alguns eram casados, tinham filhos. E a gente via que a relação com as companheiras não era bacana. Então nós começamos a fazer um trabalho com os adolescentes, discutir sobre isso, sobre relacionamentos saudáveis, sobre outras formas de tratar as mulheres, ciúmes, né, que tem uma lógica de posse, de muito ciúme também, muito cultural também, a gente foi percebendo. E é isso que a gente vai falar hoje. E a partir disso, quando a gente começa a discutir Lei Maria da Penha com eles e tudo, os servidores do IASES também começam. Mas como é que é isso? Como é que é aquilo? E aí a gente falou, não, a gente também tem que falar com os servidores. E aí lá na unidade também a gente começou um grande trabalho dentro da unidade. E aí quando o Jaque me chama pra em um olhar também mais específico pra unidade feminina, né? A gente foi transformando essa unidade feminina também. As meninas tinham um tratamento muito, como é que eu vou dizer? Pouco humanizado, acho que é essa a palavra, né? E aí a gente fala, não, olha só, menina é diferente, é outra vibe. Menina tem os hormônios, as meninas têm outras formas de se relacionar no mundo. Então, assim, não dá pra gente exigir da menina a mesma coisa que exige dos meninos. E a gente começa uma outra metodologia também socioeducativa dentro da unidade feminina, né? E aí, quando o Jaque me chama pra trabalhar na secretaria, eu vou contar, gente, ela me enganou mesmo. Ela falou comigo assim, você vai trabalhar com equidade de gênero, vamos fazer
Não que não seja fácil trabalhar com equidade de gênero, né? Mas aí a gente vai trabalhar com feiras de empreendedorismo, a gente vai trabalhar com as mulheres pra gente política do cuidado e tudo. Eu falei, tá. Aí ela falou, não, mas aí quando eu cheguei, ela falou, você vai ser gerente de enfrentamento à violência contra as mulheres. Que é a pauta mais urgente que a gente tem, né? E aí quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, lá vou eu. E aí começa a estudar muito, porque aí não era um assunto meu muito específico. Eu começo a estudar, começo a ler, estudar. E aí a primeira reunião que eu tenho da Câmara Técnica do Pacto de Enfrentamento à Violência, eu tomei um pau da sociedade civil. Foi uma confusão. A Fernanda tá rindo que ela lembra. Por quê? Porque a gente chegou num espírito muito assim. Tô aqui, cheguei, tô aprendendo, né? E a Câmara Técnica é desde 2011. Então, assim, não tem lugar pra quem tá aprendendo. E depois do primeiro pau que eu tomei, aí eu falei, esse pessoal aqui, eu preciso... E aí foi bacana, porque aí elas me situaram, tipo assim, não dá. O Estado tá devendo a gente nisso, e não dá pra chegar aqui dizendo, vamos todos unidos. Eu falei, realmente não dá. Eu tomei um choque de realidade, falei, o negócio tá feio. Aí quando a gente vai pros dados, né, e aí qualificando os dados, isso foi um diferencial que eu acho que o Estado tem, é que os dados, principalmente da segurança pública, eles são muito qualificados, assim, né? A gente tem dados fidedignos, alguns outros estados não têm tanto, mas o Espírito Santo tem. E aí a gente começou a dialogar enquanto secretaria, falando, olha, a gente precisa melhorar esses dados, a gente precisa publicizar isso. Todo dia tem alguém ligando pra cá, perguntando isso ou aquilo. Quantos estupros, quantas violências, E aí sempre a gente tem que pedir na secretaria. Então hoje a gente tem um painel. Qualquer jornalista, qualquer pessoa, qualquer estudioso, qualquer curioso pode ir no painel, na página da Segurança Pública e ver todos os dados de violência contra as mulheres de acordo com a Lei Maria da Penha. E então, isso foi um avanço para nós. Sem dúvidas. E quando a gente fala de dado, né, pessoal, é fundamental, porque para a política pública existir, a gente precisa desses dados. E a gente também está recebendo hoje aqui a Fernanda Prugner. Falei certo, Fernanda? Falou sim, Prugner. Luana. Ela é defensora pública do Estado do Espírito Santo, é coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher, conselheira da Câmara Técnica, né? Essa que a Fabiana falou pra gente, do Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher no Espírito Santo. E aí, Fernanda, conta pra gente de que formas, assim, esse assunto te atravessa. Acho que também trazendo o seu lugar de mulher, né? Luana, bom dia. Bom dia. Bom dia à sua audiência. Não tem como não atravessar. Nós mulheres, esse assunto, o assunto dos nossos direitos, dos nossos avanços, infelizmente dos nossos retrocessos e a violência contra os nossos corpos, né? Então eu ingresso na Defensoria em 2018, em março de 2018, aqui no Estado do Espírito Santo, e sou convidada para compor o Núcleo Especializado de Defesa da Mulher em novembro de 2018. E é muito significativo porque hoje, exatamente hoje, no dia 5, foi instalado o NUDEM, que é o Núcleo Especializado de Defesa do Direito das Mulheres. E a partir dali eu fiz parte desse núcleo, né? E assim como Fabiana, né? A gente vai aprendendo também ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida. Mas fazendo um olhar em perspectiva para o passado, assim, desde a infância. Naquela época, eu fui ensinada que a menina tinha que falar mais baixo, menina tinha que fechar as pernas à hora de sentar. E isso acabou me atravessando, né, ao longo até a gente chegar na fase adulta, onde a gente realmente vai se debruçar aí para estudar as formas de violência que nós passamos desde pequena. Eu acho que se a gente perguntar aqui nessa sala, quem de nós nunca passou por alguma violência em nossas vidas, eu acredito que todas nós vamos falar que em algum momento a gente passou. Então eu ingresso em 2018, no núcleo especializado, com atuação no estado inteiro aqui do Espírito Santo, e que a gente vai tratar sobre violência de gênero.
não apenas sobre violência doméstica e familiar, mas todo tipo de formas de violência contra as mulheres. Então a gente tem violência doméstica e familiar, a gente tem a violência política, a gente tem a violência institucional, violência obstétrica e por aí nós vamos, né, a partir de 2018, nessa caminhada e nas dificuldades que a gente encontra, nos obstáculos, mas principalmente para além dos atendimentos individuais e das demandas coletivas, porque muitas violências não atingem apenas uma pessoa, mas atinge um grupo de pessoas, onde a Defensoria faz uma atuação coletiva, mas também nesses lugares colegiados, junto à sociedade civil, para a gente pensar de forma coletiva aqui no Estado do Espírito Santo quais tipos de políticas estruturantes nós queremos para as mulheres, né? A gente não pode deixar de dizer que as mulheres negras são as maiores vítimas de todas essas violências. Então a gente precisa escutar essas mulheres e de que forma que a gente pode fazer essas políticas públicas, mas sem dúvida atravessa, né, perpassa subjetivamente, enquanto mulher, né, tudo isso, e cria também uma responsabilidade, um compromisso na pauta, no enfrentamento às violências contra as mulheres. E você já trouxe aí um tema, né, que eu acho que é importante, não tem como não falar, que as mulheres negras sofrem mais essa violência. E aí a gente tem aqui hoje também participando da nossa conversa, do nosso debate, a Tereza Rosa de Souza, ela que é ativista do movimento negro e das causas ambientais, ela é assistente social, professora, está fazendo graduação em psicologia, mestre em psicologia institucional e doutoranda em psicologia institucional, estuda o feminismo negro, a violência contra a mulher e a racialidade. E é isso mesmo, né, Tereza? Acho que atravessa de uma outra forma as mulheres negras quando a gente fala dessa violência, né? Com certeza, Luana. Assim, primeiro, bom dia mesa. Quero agradecer esse programa, né, por abrir as portas e os microfones para a gente debater um assunto tão importante para a sociedade, né? Não dá mais para adiar, né, depois de tantos dados, tanta violência acontecendo contra nossos corpos. E a questão da mulher negra, né, a violência de gênero, né, e familiar, ela vai perpassar e atravessar todos os corpos femininos, né? E aí eu quero lembrar que não existe apenas um modo de ser mulher, né? O tema é ser mulher e a gente vai ver que existem várias formas. A gente se torna mulher ao longo da vida, né? Porque é uma produção cultural, é uma produção de educação, né? A gente nasce com uma genitália feminina ou masculina, né? Mas a gente se torna mulher, né? Então nós temos outros modos, né, como os homossexuais, os travestis, os transexuais, que também se colocam nesse corpo feminino, né? Então é bom pensar também nesse público. A mulher negra, ela ainda é atravessada, além da misoginia e do machismo, por toda essa educação patriarcal que nós recebemos, pelo racismo. Isso coloca a mulher negra ainda numa camada mais vulnerável, né? Esse tem sido o meu olhar, né, com mais atenta, mais atenciosa, primeiro pelos dados que vem trazendo pra gente, né, que a maior parte das mulheres vítimas de feminicídio ou de tentativa de feminicídio são de mulheres negras, inclusive aqui no estado do Espírito Santo. São dados muito alarmantes e a gente vai buscar onde estão essas mulheres, né, quem são essas mulheres e onde estão esses corpos. E a gente vai ver que são corpos periféricos. Então, pensando assim, a gente não pode pensar a política pública para a mulher branca e para a mulher negra do mesmo modo. A gente vai precisar trabalhar e pesquisar o território, né, para entender como essas violências estão acontecendo e que política pública precisa alcançar essas mulheres, precisa alcançar esses corpos. Além desses dados dos feminicídios e da violência, nós temos um dado muito alarmante, né, que é da violência sexual, que os dados demonstram que mais de 70% dessas violências são cometidas contra as meninas, contra as crianças e adolescentes. Então a gente tem um público infantil sendo vitimada, né, sendo violentada o tempo todo. E a gente precisa pensar com muito mais cuidado ainda sobre esses corpos infantis. Esse tema me atravessa, para além disso, também para as mães negras, né? 90% das mulheres negras no país são mães solo. Isso demonstra mais uma camada de violência, porque essas mulheres têm que comandar sozinha esse viver delas e dos seus filhos, dos outros.
né? Então, enquanto as mulheres brancas estavam nas ruas reivindicando ao longo do tempo, né, a possibilidade para ir para o mercado de trabalho, para uma emancipação intelectual, as mulheres negras estavam nas casas das brancas cuidando dos seus filhos, enquanto os seus filhos ainda permanecem ou na rua. E isso coloca essa juventude, essas crianças, numa situação de mais vulnerabilidade. E aí a gente vê uma situação alarmante, como aconteceu no Rio de Janeiro, né, da morte de mais de 100 jovens, e a gente não pode viver isso e naturalizar essas mortes. Isso é uma violência contra a mulher. Não é uma violência apenas contra aquelas vidas negras que se foram dos seus filhos. Foram mães e mães chorando a morte dos seus filhos, e a gente vai fazer um levantamento, a gente vê que, em sua grande maioria, eram mães negras, que estão nesses espaços de territórios vulneráveis. Né? Achille Mbembe, um grande intelectual, estudioso, ele vai chamar de necropolítica. Ele vai definir quais são os corpos que podem morrer e quais corpos podem viver. Então, a mulher branca ela vai ser atravessada por uma educação machista e patriarcal. Mas a mulher negra ela vai ser atravessada ainda por essa cultura de que o corpo feminino negro ele é inferior, ele é animalizado. Né? E aí eu quero trazer um dado de uma estudiosa que se chama Patrícia Hill Collins. Embora ela esteja falando de uma realidade americana, ela vai trazer uma metáfora que eu achei muito interessante, que ela vai dizer que a mulher branca, ela vai ser animalizada e tratada como um cachorro, por exemplo. Que é aquele que pode entrar dentro de casa, em algum momento ela vai receber um afago, um carinho, vai poder subir no sofá. Mesmo assim, ela não vai ser vista como humana, e sim como um animal. Já a mulher negra, ela vai ser vista como a mula, aquela que vai ficar do lado de fora da casa e que pode carregar o peso porque ela é forte. Então, ela é um corpo para o trabalho, e não um corpo para o casamento, e não um corpo para adentrar as famílias. Então, são estudos que mostram que, ao longo do tempo, desde o período de escravização deste país, a mulher negra é subjugada. Né? E quando a gente vem agora, né, em pleno século XXI, porque é a partir do século XX que a mulher começa a fazer essa entrada, né, na sociedade, demonstrando que tem uma capacidade intelectual, a gente vem rompendo algumas barreiras. Então, a gente tem alguns avanços, mas a gente ainda é visto como inferior. Né? Se nós formos olhar os espaços de poder nesse país, nós vamos ver quem ocupam as cadeiras de gestões, de coordenação, né? O próprio Senado, na política, a gente vê pouquíssimas representações negras. Isso é preocupante, porque nós estivemos agora, né, na semana passada, na Marcha das Mulheres Negras em Brasília. Foi um momento assim, muito emocionante, eu sou muito grata por poder ter participado, né, dos encontros estaduais, né, que aconteceram aqui no Espírito Santo em vários momentos, e principalmente poder encontrar as mulheres de todo o Brasil em Brasília marchando por reparação e por bem viver. Né, por reparação para a gente pensar nessa camada de um passado que ainda se reverbera no hoje, que coloca essa mulher nessa situação de mais vulnerável. Né? E pensando nisso, eu penso em mim, além de mulher, né, desse corpo de uma mulher negra, né, que eu tenho hoje 50 anos, e agora eu consigo adentrar uma universidade, né, para fazer graduação, para fazer mestrado, doutorado, para entrar nessa carreira da intelectualidade, né, para mostrar que a mulher negra ela consegue produzir, que ela consegue pensar, que ela consegue, inclusive, pensar temas para produzir políticas públicas que façam diferença. Né? E eu sou mãe, né, para além de mulher, eu sou mãe. E ser mãe, eu costumo dizer para as minhas filhas, é ter o coração o tempo todo em sobressalto, o tempo todo saindo pela boca. Né? As minhas filhas saem, eu estou sempre preocupada, o que vai acontecer, eu quero saber onde está, quero que dê notícia o tempo todo. Isso é porque a gente sabe de como esse corpo feminino, ele corre muito mais risco estando fora de casa, né? Para o menino a gente diz, leva o casaco, né? Pode esfriar. Para a menina a gente diz mais um monte de coisa. Essa saia tá curta, coloca um vestido mais comprido, coloca o casaco, não coloca decote, cuidado com essa maquiagem que está chamando muita atenção. Prenda esse cabelo, feche as pernas. A educação para a menina, inclusive para a gente fazendo para essa menina, ela é muito mais bruta, porque a gente precisa tentar assegurar que essa menina tem um mínimo de segurança. Não aceite bebida de ninguém. Né? Então é um corpo, é uma educação que nos fere o tempo todo. Né? E aí eu vou trazer uma fala assim, que vocês podem se chocar, quer dizer que as mulheres são machistas. Sim. Que é o que mais me preocupa. Né? Nós reproduzimos o machismo, as mulheres reproduzem o machismo porque a educação é machista. Então a gente reproduz isso na educação dos nossos filhos. E aí, se é essa história, né? Se a gente aprendeu a ser assim, será que a gente pode desaprender?
Né? Acho que sim, temos caminhos para isso. Agora, 8h30 da manhã, a gente, antes de ir pro intervalo, eu vou só fazer um apanhado pra gente já começar a passear pela linha do tempo, pra entender como chegamos até aqui. Esse programa sempre traz essa perspectiva geracional. E aí a gente tem hoje, né, em 2025, 7 gerações convivendo simultaneamente. Então, pessoas, por exemplo, da geração silenciosa, que é quem nasceu ali entre 1828 e 1945, que é quem tem entre uns 80 e tantos, até uns 100 e poucos anos, é de uma geração que viveu uma época em que o casamento era praticamente obrigatório para mulheres, o divórcio era inexistente, a violência doméstica, física e moral era vista como assunto de família, né? Aquela coisa em briga de mulher, ninguém mete a colher. E essa geração viveu um Brasil muito rural, conservador, católico. Mulheres quase não trabalhavam fora, estavam concentradas em atividades domésticas, não remuneradas. Uma geração marcada por silêncio, por pouca denúncia de proteção, ausência de proteção legal. E uma conquista dessa geração foi o voto feminino em 1932. Só tô trazendo esse panorama pra gente ouvir essa música agora, que é uma música do Adoniran Barbosa, de 1957, a música na voz da Célia, chamada Mãe, Eu Juro, que é uma música que fala de um relato, assim, sobre o abuso de um relacionamento dentro de um casamento, né? Isso vai dar gancho pro nosso papo no próximo bloco. Vamos ouvir essa música e a gente volta já. Mãe, eu juro. Mãe, eu estou aqui a fim de lhe avisar que minha vida com ele não tem mais jeito, não. Oh, mãe, ele não trabalha, não faz nada, só aparece de madrugada, todo alcoolatrado e o corpo fechado. Depois dorme até as 3, levanta, lava a cara, toma café, sai pra rua outra vez. Acha que é uma beleza chegar em casa destruindo tudo. Outro dia rasgou minha blusa de veludo e as 2 combinação que eu ganhei da mulher do João. Mãe, eu juro pela luz que me alumia, se eu continuar com ele, não me chamo mais Maria. Olha, mãe, eu juro pela luz que me alumia, se eu continuar com ele, não me chamo mais Maria. Você está ouvindo Vira Tempo. Já é tarde, tudo está certo, cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto pra quando despertar. O ensejo, a fez tão prendada, ela foi educada pra cuidar e servir. De costume esquecia-se dela, sempre a última sair. Disfarça e segue em frente todo dia até cansar. E eis que de repente ela resolve então mudar. Cabeça assume o jogo, faz questão de se cuidar. Pitty, Desconstruindo a Amélia, minha gente. Essa música faz uma referência
a música do Ataúfo Alves, né? Que foi lançada lá em 1942. Aquela, ai, que saudade da Amélia. Amélia que era mulher de verdade, né? A mulher que não tinha nenhuma vaidade, que vivia submissa, fazendo as vontades dos outros. E aí a Pitty, que eu acho que é um nome forte quando a gente fala na música brasileira, porque numa época ali dos anos 2000, em que várias bandas de rock, né, ganharam projeção nacional e conseguiam conversar com a juventude, ela era a única mulher fazendo rock no Brasil e aí trouxe tantas questões importantes e como a música molda a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente deseja, como a gente sonha. Então, como é importante a gente ter mulheres ocupando todos os espaços pra gente mudar culturalmente essa coisa que é tão enraizada desse machismo que acaba depois na violência contra a mulher. Esse é o Vira Tempo, agora são 8h37 da manhã. Hoje no programa que conecta as gerações, a gente tá fazendo um passeio, vamos começar agora aqui a passear pela linha do tempo, para entender como chegamos até aqui no assunto violência contra a mulher, já que amanhã acontece no mundo inteiro a campanha do Laço Branco, convocando todas as pessoas pelo fim dessa violência. Rogério, quero só lembrar para os nossos ouvintes que podem participar, tá, gente? Manda um alô. Já tem muita gente participando aqui, tá? É? Quem é que tá com a gente? Rosângela Jardim Carapina, nosso grande amigo Marcelo Abalro e Terezinha do Boi, não perde o programa em hipótese nenhuma. Obrigada. Carlinhos Rufino, Vista da Penha e Maria Conceição, lá em Bandeirantes, Cariacica. Coisa boa, vamos juntos, pessoal. Vocês podem mandar um alô pra gente no nosso WhatsApp, que é o 27998087382. Bom, eu falei da Pitty aí, né, que foi um ícone, assim, é um ícone, né, e que reconstruiu, eu acho, um imaginário, principalmente feminino também, do lugar que a mulher pode ocupar. E aí a gente foi pro intervalo, primeiro bloco, falando sobre casamento, né? Sobre como a geração silenciosa, que é essa geração aí de quem tem entre 80 e tantos até uns 100 e poucos anos, viveu essa coisa do casamento como obrigatório. E agora com as nossas convidadas que estão aqui hoje, a Fabiana Malheiros, a Tereza Rosa de Souza e a Fernanda Prugner, eu quero que vocês falem pra mim sobre o casamento, porque o casamento, por mais que a gente viva tem um olhar muito romantizado, né, pro casamento, é uma instituição de muitas violências também, que reproduz muitas violências, né, Fernanda? Você que atua na Defensoria Pública, você vê isso na prática? Com certeza. O casamento é ainda uma instituição, e eu falo para nós mulheres, e eu vejo ainda, como um ritual quase obrigatório, né, na formação de uma mulher. Eu não concordo com isso, até porque eu quebrei todos esses cheques enquanto mulher, porque eu sou uma mulher que eu não casei e optei por não ter filhos. Então eu não dei esses cheques que são impostos aí pela sociedade do casamento. Mas o casamento ainda é uma instituição muito presente na sociedade e, infelizmente, uma instituição que reproduz a maior violência contra as mulheres, né? Porque hoje, nesses dados que você trouxe, o que a gente tem hoje a nível de Estado, as maiores violências ocorrem dentro de casa. É a violência doméstica e familiar ainda que perpassa pelos corpos das mulheres, especialmente das mulheres negras, ainda dentro das suas casas. Então, a gente tem uma visão ainda muito romantizada enquanto sociedade do casamento. A gente precisa olhar para essa instituição com um olhar crítico, né, para essa instituição e verificar, né, como você disse, lá na geração silenciosa, em briga de marido e mulher, ninguém metia a colher. Hoje, a gente já vê um avanço nesse sentido de que é um dever da sociedade aí fazer a denúncia. Não é à toa que a gente tem em todos os espaços públicos uma placa de 180, ligue em caso de violência contra a mulher, porque é um dever da sociedade o enfrentamento. Porque muitas vezes essa mulher, dentro do seu casamento, ela não tem condições de fazer a denúncia. A gente tem casos, por exemplo, que essa mulher está em cárcere privado, que ela foi salva através de uma ligação de um vizinho de 180. Por isso a importância da gente estar discutindo aqui hoje, informando aqui hoje, mas principalmente a gente pode estar salvando uma mulher que está dentro de um casamento, que infelizmente muitas vezes ainda não reconhece determinados tipos de violência, como a violência psicológica, a violência patrimonial e a moral, e não só a violência física, né? Mas também um olhar crítico a essa instituição e saber que é possível romper o ciclo da violência ainda que dentro de um casamento. Perfeito. Claro que não é que todo casamento é um problema, tá, gente? Só deixando esse asterisco aqui. Exatamente. Mas é que é importante a gente ter o alerta
porque acontece. E é uma instituição que é blindada, acho que moralmente, né? Eu acho que é isso. Culturalmente, o casamento fica blindado ao que acontece dentro da casa. E é isso que pode ser um problema, né? De forma alguma, a gente não é contra a instituição do casamento. O casamento é bem-vindo, ele faz parte da sociedade, ele é importante. Mas a gente também precisa ter esse olhar mais crítico a ele, né? Porque muitas vezes, como você falou, Luana, ele é blindado de um olhar externo e que muitas vezes mata essas mulheres dentro de casa. Exatamente. E esse lugar, né, dessa prisão, que às vezes vira uma prisão, porque a mulher não tem a quem recorrer quando ela tá numa situação dessa, a gente vê como que com o longo do tempo foi passando, né? E a gente foi falando mais sobre isso e foi mudando essa realidade que é recente, é ontem, né? E aí só avançando um pouquinho na linha do tempo, pra gente já pautar outras questões, porque o tempo passa muito rápido aqui. Eu já vou puxar agora a geração Baby Boomer, que é quem tem aí entre uns 60 e tantos até uns 80 e poucos anos, que é uma geração que viu o crescimento das cidades, da urbanização do Brasil, vivenciou o início de questionamentos sobre esse papel, né, da mulher, porque os movimentos feministas ali da década de 60, né, veio em 1962 o Estatuto da Mulher Casada, gente, que permitia a mulher, olha que louco isso, né, poder trabalhar sem autorização do marido e administrar os seus próprios bens. Então, mesmo com forte submissão feminina, a violência doméstica continuava invisível nessa época, mas a gente teve um pequeno avanço ali que já mudou um pouco essa realidade. E aí, quando a gente fala sobre autonomia feminina, como que isso é fundamental para essa liberdade dessa mulher, né, Fabiana? Acho que você que atua muito nessa política pública de pensar que segurança essa mulher tem para existir, para além de uma situação de violência, passa pelo bolso, né? Passa pelo bolso, não só pelo bolso, mas também pelo bolso. Ter autonomia financeira é super importante para a mulher. E aí a gente está falando de linha do tempo, né? E eu acho super curioso, porque a gente está trazendo aqui um viés também racial, que no Estatuto da Mulher, da mulher casada, onde a mulher casada podia trabalhar fora, as mulheres negras já estavam trabalhando fora há muito tempo, né? Eu já empreendi. Né? Já empreendiam e já faziam. Então, assim, é muito... Falar de mulher é pensar nessa intersecção mesmo de raça e de classe, né? Porque não tem como não falar sobre isso. Mas eu quero dizer uma coisa assim, as pessoas pensam muito que as mulheres vão conseguir sair de uma relação violenta se elas conseguirem autonomia econômica. A autonomia econômica, ela ajuda, mas ela não é suficiente. É importante dizer isso, porque assim, é só dar emprego para elas vão conseguir ter o seu próprio dinheiro e vão sair. Existem mulheres que trabalham fora, que ganham muito bem, que vivem uma relação extremamente violenta. Então, assim, a mudança também, ela parte de uma mudança cultural. Porque a gente tá falando antes de casamento, foi nos ensinado, desde pequena, que a gente precisa cuidar do outro. Foi nos ensinado desde pequena que nós só existimos e somos pessoas importantes se nós tivermos um companheiro. Isso é ensinado pra gente, né? Como assim você não quer casar? Como assim você não vai ter filhos? Como assim? Né, Fernanda falou, eu não casei e não tive filhos. Como assim? Isso sai da curva. E aí, é pra mulher negra, pra mulher branca, isso é ensinado. A gente acolher, a gente ter mais paciência, né? Isso é coisa de homem, tenha mais paciência, né? A gente salvar os relacionamentos. Perdoar o tempo todo, perdoa, e aí vem... Isso é ensinado pra gente de geração a geração. E aí, quando chega na autonomia econômica, eu tenho autonomia econômica, mas eu não consigo ter uma autonomia de sentimentos. Emocional, né? Exatamente. E aí, é preciso, por isso que aí entra a política pública, né? A política pública entra com um centro de referência especializado no atendimento à mulher em situação de violência, para dizer para ela, você precisa se fortalecer. Não só economicamente, mas também emocionalmente, para que esse ciclo da violência seja rompido e você consiga pensar de uma outra forma. Por isso que eu acho que a pergunta é, dá para mudar? Dá para mudar. Nós fomos criados assim e hoje a gente tem uma outra relação com a vida, né? E
E aí, quando a gente pensa na questão das autonomias, aí eu falo isso, quando eu falo de violência, eu tenho que ter várias autonomias. A econômica é uma, a sentimental é outra. E compreender que, assim, não tá fadado a fracasso, né? Você não vai casar mais, não é nada disso. Mas que existem outras formas de ter relações com outras companheiras ou companheiros, né? Existem formas de estar no mundo e de criar outras relações de convivência, de sentimentos, de amor, de entrega, que não precisa ser pelo viés da violência. E aí, puxando só o gancho que você falou da questão das mulheres negras, né, Tereza, que você trouxe no primeiro bloco essa coisa da comparação lá da mulher branca, o cachorro, a mulher negra, a mula, que é essa coisa da força, né, de sustentar ali, que antes do Estatuto da Mulher Casada, só situa pra gente, as mulheres negras já trabalhavam fora. Qual era o contexto? Sim, as mulheres negras trabalham desde o período de escravização desse país. Sejam nas lavouras, sejam nas cozinhas, né, das casas grandes, cuidando dos filhos dos brancos. As mulheres negras sempre já estiveram trabalhando. Elas só nunca foram reconhecidas, né, nesse mercado, elas só nunca foram valorizadas por isso. Ainda hoje, onde estão empregadas a maior parte das mulheres negras? Como empregadas domésticas. E não estou aqui desmerecendo, né, essa função. Eu só estou dizendo que nós, mulheres negras, podemos ocupar os espaços de poder deste país. É preciso que hajam políticas públicas e possibilidades para que nós tenhamos acesso a esses lugares, né? A questão da renda, ela é fundamental, né? Porque sem dinheiro você não consegue ir lá e sustentar os filhos e tal. Então essa mulher, ela se coloca no lugar de precisar trabalhar para se sustentar e sustentar os filhos, quando muitas das vezes ela tem filhos, até porque 90% das mães deste país são mães solos e negras, então é bom que a gente afirme isso. Então, assim, a independência financeira é uma necessidade e que para que a gente alcance uma independência financeira que dê a ela uma remuneração possível de viver com dignidade, é preciso que ela tenha escolarização. Não tem como desassociar uma coisa da outra, né? Porque senão ela vai estar sempre em cargo de subalternidade e recebendo o salário mínimo ou menos que isso, né? Sendo sempre explorada pelo seu trabalho. Então, a mulher entrar nesse espaço universitário, acadêmico, né? Se profissionalizar, é garantia? Eu vou te dizer que ainda não. A gente ainda bate cabeça e a gente ainda apanha muito. Mas é uma possibilidade. Eu costumo dizer, né? Na minha família, nós somos de uma família que nascemos de uma pobreza extrema, né? Minha mãe veio para cá na década de 60, em período de ditadura militar, com período de erradicação dos cafezais. Então, é quando as famílias camponesas vêm para as grandes cidades, né? E a gente vai para as periferias. Eu ainda não tinha nascido naquela época. E a minha geração, eu e minhas irmãs, somos as primeiras a vencer a questão do analfabetismo, um ciclo que veio das minhas avós, dos meus pais, e a gente rompe isso com a escolaridade. Então, assim, eu afirmo que pode não ser o suficiente, mas é um caminho, é uma possibilidade para que a gente alcance e chegue a outros lugares. Inclusive, pesquisas apontam que mulheres mais escolarizadas, elas se sujeitam menos à violência, né? Porque é a questão do conhecimento. Agora, uma questão que eu acho preocupante, Luana e colegas, é a questão religiosa. É uma educação religiosa que nós recebemos, né? Os dados também apontam que grande parte das mulheres que sofrem violência doméstica são mulheres evangélicas, são mulheres cristãs. Nós viemos de uma educação cristã que coloca a mulher no lugar de submissão. E né? Tem que dar conta, tem que resolver o casamento, depende dela. Exatamente, né? É boa, recatada e do lar. Se ela não seguir esse padrão, ela não serve para o casamento, ela não serve para nada. E aí entra naquela questão da animalização. Então ela pode ser eliminada, né? A palavra é essa, eliminada, ela pode ser morta. É um corpo que não serve para nada, porque ela não serve para ser mulher dentro desse padrão desenhado pra gente por séculos e mais séculos. E pra gente chegar nesse entendimento e nessa lucidez, né, sobre esse assunto, o tempo foi curto, né, menina? Porque é isso, quando a gente olha pra linha do tempo, foi ontem que a gente conseguiu ter luz sobre esses assuntos e poder falar sobre isso. Ainda nem podemos falar sem ser apedrejado, porque a gente sabe que isso ainda acontece, né? Mas assim, de já poder ocupar espaços falando sobre isso. E só avançando mais um pouquinho na nossa linha do tempo, a gente chega também na geração X, que aí você falou, né, da questão da ditadura. Não foi que quando você veio pra cá? Então, quem tem hoje de uns 40 e tantos até uns 60 e poucos anos é essa geração X, que cresceu na ditadura militar, depois viveu a redemocratização, foi a primeira geração que realmente viu uma atuação política dedicada ao combate à violência,
Porque tivemos em 1977 a lei do divórcio, que acho que mudou também um pouco o marco absoluto dessa autonomia feminina. Depois, em 1985, a criação da primeira delegacia de defesa da mulher, que foi em São Paulo. E em 88, a Constituição Federal, né? Reconhecendo a igualdade entre homens e mulheres. E aí, nessa geração, a mulher já estava bem mais presente no mercado de trabalho, mesmo que com dupla jornada, aquela história toda. E a violência doméstica começou a ser discutida por movimentos feministas e acadêmicos, né? Então a importância também de ocupar esses espaços acadêmicos de pesquisa. E aí, só pra concluir esse bloco, que o tempo eu tô falando que passa muito rápido, a gente falou, né? Hoje, quando a gente pensa assim, dificuldades da mulher conseguir sair de um relacionamento abusivo e violento. Argumentos, né, que às vezes o homem usa contra ela. Você não consegue se sustentar sozinha, você depende de mim. Então já conversamos um pouco sobre isso. E a questão emocional do... que mais escuta, Fernanda, lá pela Defensoria? A dependência emocional, né, em relação e, às vezes, a falta de identificação de determinadas violências, como a violência psicológica. E quais são as frases mais comuns que os homens que estão nesse lugar de agressores falam? Que a culpa é da mulher, sem dúvida nenhuma. Ela me provocou. São frases que a gente retira dos atendimentos, tá? Repassado por outros colegas também. A culpa é da mulher. Eu só fiz isso, eu só bati nela porque eu estava bêbado. Então são várias frases que reproduzem, né, esse machismo, essa cultura, e que se leva até os dias de ontem. Luana, se a gente pensar que até o ano de 2024, salvo engano, a gente tinha a possibilidade, dentro de um tribunal do júri, na defesa de uma pessoa, de um homem que matava uma mulher, a legítima defesa da honra, surreal, foi ontem. Gente, surreal. Foi ontem. A defesa da honra. A defesa da honra dele. Foi ontem. Pra você entender como é cultural, como é profundo e como a gente ainda tá engatinhando nessas conquistas, né? A gente vai pro intervalo agora. Eu separei uma música que o nome da música é Triste, Louca ou Má, que é uma referência a um termo em inglês que fala sad, mad or bad, em referência às mulheres solteiras que não servem pra nada, né? Então ela é sad, bad or mad, né? Triste, Louca ou Má, da banda Francisco El Hombre. Vamos curtir, a gente volta já. Qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. O homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Elas vai viver só.
vai viver, me define, eu sou meu próprio lar. Você está ouvindo Vira Tempo. Essa é a Espírito Santo FM 89.1. Você está ouvindo Vira Tempo. Tire suas mãos de mim. Quando eu te conheci, você não era assim. Não te devo explicações de nada. Não tenho medo da sua ameaça. É que pra você é só ciúme, mas isso é doença e você não assume. Seu amor é mal acostumado a gritar e proibir. Você não manda em mim. Eu sei aonde eu devo ir. Eu sei o que eu posso vestir. Se tudo que eu faço te incomoda, você sabe o caminho da porta. Se um dia eu mudar pra te agradar, eu juro que eu troco o meu nome. Quer me ensinar a ser mulher? Primeiro aprendi a ser homem. Aprende a ser homem. Essa música Você Não Manda em Mim, de Marília Mendonça e Maiara Maraíza, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje aqui no Vira Tempo. A gente tá falando aqui do fim da violência contra a mulher. O que a gente precisa fazer? Precisamos, sobretudo, dos homens nessa luta. Amanhã, dia 6 de dezembro, é o Dia Mundial da Campanha Laço Branco, que é uma convocação a todas as pessoas, sobretudo dos homens, para aprenderem a ser homem, né? Para respeitarem as mulheres, para saberem viver os relacionamentos com respeito, com hombridade, com dignidade, respeitando a pessoa com quem você convive. E a gente tá aqui hoje desde as 8 da manhã, vamos juntos até as 10. Tô recebendo mulheres maravilhosas que dedicam a sua pesquisa, a sua luta, os seus dias também nesse combate. Tô recebendo a Fabiana Malheiros, ela que é subsecretária estadual de Políticas para as Mulheres, na nossa Secretaria das Mulheres estadual. Também tô recebendo a Tereza Rosa de Souza, que é assistente social e professora. Agora é ativista do movimento negro também. Ela tá fazendo mestrado, já fez o mestrado, agora é doutorado em psicologia e tá trazendo pra gente uma visão super importante aqui. Também tô recebendo a Fernanda Prugner, que é defensora pública do Estado do Espírito Santo, coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher. E olha quem chegou pro nosso papo também, a Roseli Silva Pires, ela que é doutora em Ciências Jurídicas e Sociais, é professora da UFES e é fundadora e coordenadora geral do programa de pesquisa e extensão Fordan, né? Cultura no enfrentamento às violências. E falando em cultura, né, Roseli, bem-vinda, bom dia, viu, meu amor? Que bom que você tá aqui com a gente. Falando em culturas, eu voltei do intervalo com essa música, né, que é um sertanejo, e pelas listas aí de aplicativos de música, né, o sertanejo é o gênero mais ouvido do Brasil. Como é importante a gente ter mulheres, e a gente viu esse movimento acontecer ontem, né, recente, das mulheres ocupando esse espaço da música, para trazerem as suas dores e as suas demandas para a música, porque o brasileiro é muito musical. A gente molda as nossas emoções, a forma como a gente age, como a gente sente, a partir do que a gente ouve também. Então, como é importante estar atento ao que está nos nossos ouvidos. Você, querido ouvinte, que música você tem ouvido? Você tem reproduzido, né, alguns preconceitos, alguns julgamentos, sem perceber que às vezes você tá cantando, tá dançando uma música e não se dá conta de como aquela letra impacta, sabe, num comportamento social que depois vai repercutir numa violência. Então, Roseli, isso é assunto também do Fordan, né? Que vocês atuam nesse olhar cultural para a vida também, né? Sim, bom dia a todas, todos e todes. O Fordan, ele trabalha muito no enfrentamento à violência a partir também do olhar cultural e das ações culturais. Então, nós temos espetáculos que acontecem em vários eventos. E como professora também do curso de Educação Física, ontem mesmo nós fizemos um debate com os estudantes e as estudantes, falando sobre essa questão do uso da música nas escolas, também nas academias. Né? Eu, por exemplo, não suporto a academia porque as músicas são muito misóginas. Então é preciso que a gente tenha esse olhar
Porque quando você canta, quando você ouve, isso entra às vezes de forma inconsciente. E você repete às vezes de forma inconsciente. Mas sim, isso passa a fazer parte da sua estrutura emocional. A gente estava lembrando aqui no intervalo, né, de músicas. Por exemplo, na minha infância, gente, eu cantava Maria Chiquinha, de Sandy Júnior, que é uma música, não sei se vocês pararam já pra reparar na letra de Maria Chiquinha, que é uma música drástica, assim, que fala de um relacionamento totalmente abusivo lá do Genaro Meu Bem, que profere uma série de ameaças e no final ainda fala, vou cortar a cabeça e o resto eu aproveito. Então são músicas assim que a gente reproduz, o El Chan, né? Depois de 9 meses você vê o resultado, é uma música que retrata uma violência ali também, sexual, e a gente reproduz isso cotidianamente sem perceber, e como isso é aquela coisa, é só uma piada, é só uma música, nunca é só, né? Nunca é só, né, Roseli? Nunca é só, e assim, é preciso falar também das músicas que ocupam as escolas. Então a criança, ela dança, o adolescente dança. Se vocês pegarem o ônibus no horário que eles estão saindo da escola, dentro dos ônibus elas colocam a música alta. Então músicas que estão chamando a mulher de cachorra, né? A gente não pode falar todas as palavras aqui, mas enfim. E as adolescentes estão dançando, estão cantando, os meninos estão dançando. Então quando a música, além de ser ouvida, ela passa pelo corpo, ela passa a ser dançada, porque eles lançam a música e junto lançam a coreografia, que é o caso do Chan, né? Então, assim, é preciso ter esse olhar. A gente convoca os educadores das escolas que tenham mais atenção com o que os estudantes estão ouvindo, que façam uma avaliação crítica e que ensine outras músicas. Sim, existem funks maravilhosos, sim, existem sertanejos, a gente estava ouvindo Marília Mendonça. Então, existe muita música que pode. E quando é que isso muda? Quando para de ser ouvido. E até quando alguns músicos param de cantar as músicas que eles não percebiam na época que eram machistas. Chico Buarque fez esse movimento, Emicida fez esse movimento de parar de cantar algumas músicas. Santos. E é isso que a gente tem que fazer mesmo, sabe? E aí, vamos de novo fazer essa convocação aos homens, né? E aí, só avançando mais um pouquinho na nossa linha do tempo, que a gente tá desde cedo aqui fazendo esse passeio nas gerações, agora a gente chega na geração Y, quem tem hoje aí de uns 20 e tantos, até uns 40 e poucos anos, que é da geração Y, uma geração que viveu a globalização, a popularização da internet que trouxe visibilidade às pautas feministas, né? Uma geração que viu em 2006, né, a Lei Maria da Penha, considerada um dos maiores marcos no combate à violência doméstica. Em 2015, a Lei do Feminicídio, né, homicídio de mulheres por razão de gênero vira crime hediondo. Nós vimos a consolidação das redes de enfrentamento, casas-abrigo, centros de referência, disque denúncia, e vemos um maior diálogo sobre relacionamentos abusivos, sexualidade, autonomia. Isso já perpassa, né, o nosso vocabulário de alguma forma. Isso também porque as mulheres conseguiram ocupar mais espaços, né? As mulheres alcançaram o ensino superior, né, em proporção maior que os homens. Ainda precisamos que as mulheres negras ocupem mais esses espaços. Com certeza. Que era o que a gente estava falando aqui sobre essas desigualdades também que afetam esses dados, né, que não são iguais para todos. E a gente começou a ocupar mais espaços de liderança, mesmo que ainda em menor quantidade, né? Então, estar à frente desses espaços torna possível. Agora, e os homens? O que a gente precisa fazer para convocá-los, Fabiana? Esse é um desafio também. A gente não tem jeito, a gente perpassa pela cultura, a gente tá falando de uma cultura machista e misógina, né? E que nos afeta, a nossa colega falou, as mulheres são machistas, né? É uma cultura mesmo que nos afeta e nos afeta muito e afeta também os homens. A gente costuma dizer que o machismo, ele também não é bom para os homens, né? É muito difícil também ficar o tempo todo nessa coisa do controle, de disputa enfim, também afeta a vida dos homens, né? Então, quando a gente começa a fazer esse debate de que o homem também precisa ser protagonista dessa luta junto conosco, não é porque a gente quer ser maior, não é disso, mas é porque a gente quer viver. É isso. Quando a gente vem para os dados, aí voltamos para os dados, né? Quando a gente vai falar de violência sexual, é horrível dizer que 70% da violência sexual é cometida dentro de casa, por parentes, por homens e com crianças, adolescentes menores de 14 anos. Essa lógica do poder, né? É a lógica do poder, é a lógica de dizer realmente nossos corpos não são desfrutáveis, tá aí para ser desfrutado. Né? Crianças de 8, 9, 10 anos sendo violentadas dentro de sua própria casa.
E a gente não falar disso, criar tabu, é também não dizer que os homens têm responsabilidade. Porque esse papo de que ela me seduziu já acabou. A responsabilidade é do adulto de cuidar das crianças. A mesma forma que quando eu tô jogando uma bola e venho no papo do futebol, né? E vem o cara começar a falar, você viu aquela ali, não sei o que, a gente fez isso, aquilo. É responsabilidade dos homens dizer, para de falar isso, para de dizer isso, não faça isso, né? Isso é violento com elas. As mulheres podem andar do jeito que quiser, pode fazer o que quiser. Então, assim, trazer os homens a essa reflexão de que a reprodução da violência, ela é, na sua maioria, masculina, contra as mulheres, na sua grande maioria, quase 100%, vou colocar assim. São os homens que praticam violência contra as mulheres, e esses homens, e os que não praticam, se calam. Aí a gente precisa começar, não, mas eu não faço isso. Mas também não ajuda quando o colega tá lá fazendo e não fala nada. É isso. Então precisa falar, precisa dizer. E aí a gente tem batido muito nessa tecla, né? E a Lei Maria da Penha, a gente estava falando da Lei Maria da Penha. Eu falei isso com o Fernando ontem. Eu não consigo imaginar a minha vida mais sem a Lei Maria da Penha, assim, é muito difícil. Não tem como. As mulheres, assim, não tem como imaginar. A Lei Maria da Penha, ela é tão massa, que falou assim, que ela fala, olha, a gente precisa criar grupos reflexivos para os homens. Os homens precisam começar a refletir sobre essa masculinidade que não tá boa. Essa forma de estar no mundo como homem hoje não tá bom pra ninguém, nem pra ele, nem pra nós. Então vamos fazer grupo reflexivo. A Lei Maria da Penha fala disso. E o que é esse grupo reflexivo? O grupo reflexivo, hoje a gente tem aqui no estado, capitaneado até pela Polícia Civil, o Homem que é Homem. Que são homens que cometeram violência contra as mulheres e foram sentenciados a discutir sobre a sua masculinidade. E aí ele senta num grupo, e é muito interessante, assim, se você ouvir as experiências, no primeiro dia ninguém fala nada. No segundo dia todo mundo fala, eu tô aqui, obrigado, isso aí é uma bobagem, eu não fiz nada, e eu tava bêbado, sempre essas histórias, né? A culpa foi dela. E quando termina esse grupo reflexivo, ele já tem um outro olhar sobre a sua relação no mundo. Porque às vezes é uma conversa também, né? Que o homem conversa menos, né? Sobre si também. Exatamente. Né? E aí é uma metodologia, toda uma metodologia, né? Que se faz. Mas o grupo reflexivo para homens, esses são homens que cometeram violência e foram sentenciados a estar no grupo reflexivo, ele pode ir além. Ele não precisa ser só para homens que foram sentenciados ou cometeram violência. Mas os homens, quando se unem para conversar sobre isso, e a gente tem grupos de homens que se unem para falar sobre isso, eles começam a descobrir como que nas suas relações do dia a dia eles foram misóginos, foram machistas, e aí nessa discussão entre eles, que estão refletindo, consegue também mudar de atitude. Então, assim, é difícil, porque é aquilo que você disse, né? O homem não fala muito sobre isso, né? Você vai discutir com o companheiro, a gente brinca assim. Você fala, e o cara fala assim, sim. Nada que você disse. Ele não dialoga, porque não tá nesse contexto do diálogo. Nós dialogamos muito mais, a gente fala muito mais. E o perigo que é quando isso vira piada. E vira, né? Isso. E a gente acaba reproduzindo esses lugares de não acesso a quem se é. E não pensar no outro, né? Exato. A gente falou da violência digital antes de... A gente vai falar sobre ela, mas assim, como que isso afeta as mulheres de uma forma tão perversa, né? A gente... nós tínhamos, né? Ela hoje não convive mais conosco, a gente não sabe mais onde foi, mas a gente tinha uma amiga no bairro que ela terminou com o namorado e ele expôs todos os vídeos íntimos e tudo. Ela mudou do bairro porque ela tinha vergonha. Ele tá lá. Eles não têm vergonha. Não tem. Pelo contrário. Sabe? Então, assim, é uma afirmação. Como que é difícil pra nós, sabe? Ter essa exposição. Aí vem a IA, que agora você consegue fazer um vídeo que não é você, mas que reproduz você. Então, assim, essa misoginia, essa violência, ela precisa ser debatida pelos homens. E ela só vira uma arma, né, digamos assim, uma forma de atingir as mulheres, porque culturalmente a gente valida isso, né? Inclusive, mulheres validam isso, né?
esse olhar para a mulher diminuído a partir de uma exposição sexual, né, ou algo do tipo, assim. Então vamos começar agora a entrar na prática para os nossos ouvintes masculinos que estão nos ouvindo. Tereza, como ser antimachista? Mas eu queria comentar a questão tá, vamos. da reflexão. Já joguei essa bomba. Não, porque ela pegou. Não, é porque ela falou de um lugar que é para homens que já cometeram algum tipo, né? Os grupos de violência. reflexão. Tá. A gente no Fordão tem feito um movimento contrário. A gente tem buscado aqueles que estão iniciando, que é o caso das escolas, a parceria com a CEDU. Então a gente depois, a doutora também, Fernanda, esteve lá numa formação. E aí foi criado 2 escolas piloto, onde elas implantaram o processo da formação. E é muito interessante que tinham professores nas escolas pilotos, homens. E eles então chegaram à conclusão, né, fechando essa parte, são 3 etapas, que era preciso conversar com os homens. Aí eles mesmos criaram, então, E Eu Com Isso, que era um projeto que eles apresentavam todas as violências que as mulheres sofriam e perguntavam pro estudante, e você com isso? O que você tem com isso? Então, assim, é preciso lembrar aos homens que exterminando 10 mulheres por dia está exterminando a humanidade. Por quê? Ainda não se conseguiu colocar um ser humano no mundo que não passe de algum momento pela mulher. E aí fazer essa reflexão com os homens é que é o complicado, porque o homem não escuta a mulher. Ele é educado, e aí o Freud tem um lugar fundamental nisso. Ele acabou, né, com essa perspectiva, e é voltar a Bell Hooks e dizer que, assim, aonde que está o processo do ódio à mulher? Porque quando você pega o menino, está falando da educação infantil, a mãe, ele idolatra a mãe, quem tem filho aqui sabe. Num determinado momento há o corte, que é quando o pai, o vizinho, o colega, alguém da TV diz assim, mas homem que é homem não fica na barra da saia da mãe. Então a menina está ali grudada, é o afeto. O menino, ele não pode mais ter o afeto, e aí começa esse movimento. Então colocar esse homem para poder dialogar sobre isso precisa ser com homens. Então os homens precisam entender isso. Eles precisam usar o espaço de fala para falar com os homens. É isso que o Fordão tem feito. Então, professores de escola estão com esse projeto. A gente tem um outro projeto que tem assistente social, tem um psicanalista, 2 psicanalistas, tem um comunicador social e etc. e tal. Então, é um grupo grande em que eles estão pensando a ação. A primeira ação que foi feita, uma das primeiras, né, primeiro foi o papo que eles fizeram dentro do CRAS. E em seguida, agora no Novembro Azul, a atividade era Novembro Azul, respeito e autocuidado. Então, nós tivemos ali pessoas da saúde, enfermeiro, pessoas que faziam alimento, né, meninos da idade deles, e aí pessoas, já ia falar idosos, mas pessoas assim mais adultas, o reitor, o pró-reitor da UFES, fazendo vídeo onde eles falavam para os homens. Por que não se deve violentar uma mulher? E a fala dela, o patriarcado não faz mal só para a mulher, ele mata os homens. Então, não sei se vocês sabem, acredito que sim, 600 homens têm o pênis amputado por ano, porque não lava, só balança. Só balança. E aí a urina vai produzindo aquela doença ali, e ele não cuida, porque o homem não vai a médico. O índice de câncer de próstata cada dia é maior, porque tem aquela piadinha se você já tomou dedada. A questão da doença emocional, o homem é o que mais se suicida, a mulher é que mais tenta, mas quem mais se suicida é o homem, porque o homem foi ensinado a não chorar. Sim, e outra coisa, é uma vergonha para ele tentar se matar. Então a forma como ele se mata é diferente, ele dá um tiro. A mulher não, a mulher corta o pulso, ela toma um remédio. Então, gente, é preciso olhar para isso. E o trabalho que a gente tem feito na universidade com os estudantes, ontem mesmo estava com 2 turmas, é isso, vamos olhar para isso. E é interessante que tem um movimento que a gente precisa prestar atenção, que é quem está em desconstrução e que não é LGBT, é homem, está em desconstrução e eles estão sofrendo processo de violência dos machistas. Então eles se vestem de outra forma, eles não querem ser grosseiros, eles querem pintar a unha, eles querem fazer sobrancelha, eles são homens. Mas eles querem estar nesse lugar. Eu atendi 2 estudantes depois da aula chorando, porque eles são assim, têm namoradas e etc.
e a sociedade não aceita. Aí que até, tô fechando, que é do Fordan, ele diz assim, eu tive muita dificuldade na minha adolescência, porque o tempo todo eu tinha que me afirmar, eu sou homem. Ah, não, mas eu sou homem. Então assim, é preciso olhar para isso. E agora que a Barbie está passando de novo, um olhar crítico. A Barbie não é, como as pessoas imaginam, um filme feminista. É um filme machista. Porque quando ela vai para a vida real e ela passa a ter uma vagina, e o final do filme é quando ela se torna assim poderosa e ela passa a ter uma vagina, ali está mostrando o que faz um homem violentar uma mulher. A busca pela vagina. E você falando isso sobre essa questão de ter que cuidar, né, dos meninos na infância, dessa desconstrução, eu lembrei de um projeto que eu vi da Irlanda, de uma escola específica, que era em determinada idade, acho que a partir de 6 anos, eles separavam meninas para um lado, meninas para o outro. E aí a educação que se dava era o seguinte, as meninas eram educadas a arriscarem, aquilo que não é feito normalmente, né? A pular, a trabalhar atividades de força, trabalhar coisas que a gente, entre aspas, acha que é de menino. E por outro lado, os meninos, dentro da educação que recebiam dentro da escola, eram pra cuidar, penteava o cabelo um do outro, né? Então tava nesse lugar de cuidar um do outro, ensinar o cuidado ao menino e ensinar a menina o risco, que é inversamente ao que a gente aprende, né, culturalmente. Então, assim, pra depois conviverem e conseguirem entrar numa equidade, eu não sei, né, os caminhos pra isso, mas é um experimento que eles estão fazendo. E eu achei bem interessante e curioso, porque é cultural e é aprendido, né? Então essa coisa que é aprendido, o menino poder aprender a cuidar. Diga lá, Fernanda. Na Irlanda, já que você tocou nesse assunto, existe equidade de gênero? As mulheres recebem os mesmos salários que os homens e a licença paternidade é a mesma da licença maternidade. Então né? já temos um bom exemplo, né, gente? Pessoal, agora a gente vai pro intervalo e a gente vai ouvindo a música do Nenhum de Nós, que é uma música que fala sobre violência. A música é Camila, Camila. É uma música que é... Depois de muito tempo eu fui entender que era uma música sobre violência. Ouve aí. Desde a última noite de festa, chorando e esperando amanhecer. Amanhecer. As coisas aconteciam com alguma explicação. Com alguma explicação. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer. Amanhecer. Às vezes peço a ele que vai embora, que vai embora. Até de suas mãos, mas o ódio cega e você não percebe. Mas o ódio cega. Eu que tenho medo até do seu olhar, mas o ódio cega e você não percebe. Mas o ódio cega. Daquelas tardes, daquelas tardes, da vergonha do espelho, naquelas marcas, daquelas marcas. Havia algo de insano naqueles olhos. Olhos insanos. Os olhos que passavam o dia me vigiavam.
aconteciam. Era assim que eu via tudo acontecer. Aconteciam, e era assim que eu via tudo acontecer. Você está ouvindo Vira Tempo. Eu preciso te explicar, não quero mais me enfraquecer. Chega de te agradar, sem me importar com o meu querer. Sinto que você precisa aprender a respeitar o meu corpo, a minha lei, e você tem que escutar. Quando eu digo não, é não. 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 Sei que quando saio só, os outros gostam de falar, mas eu decido que vestir, aonde ir sem me importar. Não é não, Lila e Léo Juste, esse é o Vira Tempo, agora 9h33 da manhã, ou você que tá ouvindo a gente no programa de reprise aí, obrigada pela sua companhia também, que esse programa também tá sendo reprisado aos domingos. É isso, quem tá com a gente, Rogério? Muita gente ouvindo a gente, Jean Javarina e Lagoa do Meio, Linhares, ouvindo a rádio, pela rádio, não pela internet. Jabas e Aparecida Caratuíra e Dedé Moraes Aracruz. Massa, gente, vamos juntos. A gente tá hoje aqui conversando sobre um tema que interessa a todos nós, que é o combate à violência contra a mulher. Amanhã, dia 6 de dezembro, acontece mundialmente a campanha do Laço Branco, que é uma convocação aos homens entrarem, participarem dessa luta, porque a gente precisa de vocês, meus amigos. Sem vocês, essa luta não acontece, a gente não chega nos resultados que a gente quer. Qual que é o resultado? Parem de matar mulheres, a gente só quer que as mulheres vivam, é isso. E aí, pra isso, homens, a gente precisa de vocês, e a gente tá falando aqui desde cedo sobre como culturalmente a gente foi ensinado, né, a não gostar de mulher, né, pra colocar a mulher num lugar que não é o que ela deveria ocupar, que é ela que tem que decidir isso. E aí, primeiro, já só lembrando aqui que eu tô muito bem acompanhada, toda semana também estou, e hoje a gente tá aqui com mulheres maravilhosas que estão falando com a gente sobre qual é o caminho pra gente poder resolver essa situação. Fabiana Malheiro, subsecretária estadual de Políticas para as Mulheres. Tereza Rosa de Souza, assistente social, professora, doutoranda em Psicologia Institucional. Roseli Silva Pires, doutora em Ciências Jurídicas e Sociais, professora da UFES, fundadora, coordenadora do Fordan. Também a Fernanda Prugner, defensora pública do Estado do Espírito Santo, coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher. E aí, vamos lá, vamos pro meio prático agora, que eu tinha te feito a pergunta, Tereza. O que a gente precisa que os homens façam? Porque acho que quando a gente começa a falar assim, primeiro gera um incômodo, né? Muitos se incomodam e negam. Ah, mas vocês estão viajando. Aí mais um processo de negação. Não, mas isso aí não é tudo isso, né? Então o primeiro passo é talvez aceitar. Isso aí. Eles precisam aceitar que são machistas. Não só eles, as mulheres também. Porque nós reproduzimos o machismo. E a mulher, em sua grande maioria, é que faz essa educação. Seja em casa, a grande maioria em casa, né? São as mães, homens também. Mas é reproduzido, né?
De qualquer modo, essa educação é uma reprodução, seja para os homens ou para as mulheres. E nós aprendemos o tempo todo a sermos machistas, que a mulher é inferior, que o homem é esse ser superior e dono dessa mulher. Então nós precisamos de um reposicionamento social desses homens, né? Esses homens precisam se colocar nesse lugar de parceria, de humano, e ver as mulheres como humanas e que precisam viver. E todas as mulheres, né? Porque às vezes a gente até vê na mídia, quando tem uma mulher branca dentro dos padrões de beleza que sofre uma violência, há uma comoção maior, às vezes, do que uma mulher negra que não tá dentro de uns padrões de beleza e de uma classe social. Então, como que essas violências atravessam de diferentes formas também o ser mulher, sendo de formas diversas, né, Tereza? Com certeza, é o que nós falamos da interseccionalidade, né? Como as mulheres negras são atravessadas pela questão do racismo, da classe de gênero, né? Enquanto as mulheres brancas sofrem aí com a misoginia, né, com o machismo, as mulheres negras ainda têm o racismo atravessando os seus corpos. E elas são mulheres, né? Bell Hooks diz isso, eu não sou uma mulher, né? As mulheres negras são mulheres, né? São as que dão vida, são as que parem, são as que constroem esse país e que precisam ocupar esse lugar de respeito e de dignidade. E continuando agora o nosso passeio na linha do tempo, a gente chega na geração Z, que é quem nasceu aí entre 97 e 2012, e a geração Alfa, que é de 2013 até esse ano agora, gente. Quem tem, então, de uns 12 até uns 20 e poucos anos é da geração Z. E antes disso, como eu falei, a geração Alfa. E essas novas gerações, elas vivem intensamente online, né? Nas redes sociais, compartilhando relatos, trazendo mais visibilidade para as violências. E aí termos como gaslighting, né, que é a manipulação psicológica, passam a entrar na linguagem comum dessa geração. Nós vemos um maior apoio às vítimas e também uma pressão social por responsabilização, mas a presença online indiscriminada também traz desafios, né, como cyberbullying, perpetuação de discursos misóginos e a reprodução digital de violências, né? O que é a violência digital contra a mulher? Quem fala pra mim sobre isso? Eu queria falar da série Adolescência. Acho que quem não assistiu tem que assistir. Então lá tem essa discussão que você está fazendo, que é um menino muito jovem e que ele assassina uma menina, você só vai descobrir isso muito no final, e que tem essa questão das redes sociais. Então, é preciso olhar para isso. A escola, inicialmente, ela produz a violência e, há alguns anos, essa violência se dava dentro da escola. Desculpa. Hoje, a violência extrapola. Por quê? Porque vai para a rede social. No caso da série, ele sofre a violência e é exposto na rede social. Então, a menina... Vou contar um pedaço. A menina... Ela, então, tem um relacionamento com um colega da sala, ele expõe, a Fernanda estava falando da exposição, foi Fabíola, de uma colega que o namorado, né, expôs todo a intimidade dela. Mas aí esse menino, ele tem um relacionamento rápido, expõe a colega no grupo de WhatsApp de colega. O outro vê e diz assim, é fácil, vou pra cima. E ela diz, eu não quero você. Ele não aceita. O colega então diz, mate ela. Eu levo a faca. Isso aconteceu também aqui no Espírito Santo. Não foi assassinado, mas foi esse processo. E aí então fica naquele movimento. E quando a polícia vai investigar, o que a gente precisa prestar atenção é que o filho do policial diz, você está no caminho errado. Não é aqui na escola, é na rede social. Então aquele movimento que cria signos que você entra, então você tem um coraçãozinho. Não é coraçãozinho mais. A nossa geração precisa aprender. Não é coraçãozinho mais, não é apoio. Então eles reescrevem isso. E aí olhar para isso é importante, por quê? Porque quando você vê hoje os estudantes assassinando professoras, é esse movimento de acesso às redes sociais. Nós tivemos um caso, passou pro Fernanda também, tudo nosso passa pro Fernanda, coitado. Que é assim, uma estudante, a escola liga pro pai e diz assim, ela teve um conflito na escola. Aí eu tava, né, a gente tava em recesso, que eu chego na universidade, a mãe, que é uma funcionária da UFS terceirizada, me conta que eu olho pra menina minha toda machucada. Corremos pra delegacia da criança e tal, vamos fazer um corpo de delito. Fizemos um corpo de delito, lá no corpo de delito falaram, leva pro hospital fazer traumatismo craniano. O que aconteceu com essa menina? Durante o recreio, um menino tinha chegado nela, ela disse, não te quero, seu namorado não sei quem, essa linguagem que a menina tem, Ele vai então na namorada e diz que ela tinha investido nele. A namorada, que sabia capoeira, já entra
dando o que a gente chama de voador. Em cima da menina, o celular dispara e ela pega a criança, a outra menina, a violência se coloca, essa menina termina de bater, aí ela sai, o diretor da escola fala, vai para sua sala, sem um abraço, sem uma água, sem um medicamento. E aí nesse movimento todo, que ela chega em casa, o vídeo já tinha chegado, com música de funk no fundo, e ela apanhando muito. Olha a exposição dessa menina. Viralizou no Espírito Santo, a menina apanhando dentro da escola. E aí, como é que essa menina volta para a escola? Final de ano. Como é que foi ano passado? Como é que volta para a escola? E aí é convencer essa escola de que a escola precisa ter um procedimento. Não existe briga de escola. Existe violência na escola. Não existe conflito dentro de casa, nem pessoas que são trans e que a mãe não é conflito, é violência. Se é violência, você tem que intervir, você tem que parar a violência. E aí a dificuldade da escola entender isso, de mandar atividade domiciliar, que a gente tem conversado com o Fernando e a instituição, tem que fazer protocolo de que a criança tem direito à atividade domiciliar. Estudante que está na UFS, que está sofrendo assédio de professores, ela não é obrigada a ir para a sala de aula e ficar assistindo a aula desse professor. Mas isso a UFS não garante. E como é Rapidinho, eu preciso fechar, que não vai complicar para mim. A UFS não garante porque existe uma regulação educacional que diz só tem atividade domiciliar se você tiver doença física, tiver licença maternidade, mas é necessário mexer nessa regulação e fazer a ausência justificada, que é o que a gente está fazendo, né, agora em nível nacional, para que os espaços de educação, olha, o que você protege essa menina? A menina tem medida protetiva. Ela tem medida protetiva contra o colega da própria sala. A gente tem que chamar a polícia para garantir o direito dela. Então, olhar para isso é dizer, não basta a gente discutir, é importante, não basta a gente entender, mas que ações efetivas, que mudança de legislação, que mudança de protocolo dentro dos espaços de ensino estão sendo construídos para que isso seja garantido. Senão a gente vai continuar dizendo para a menina, denuncie, mas ela vai denunciar onde? Seja acolhida. E aí, assim, é importante nesse episódio, estou fechando, desculpa, nesse episódio que é assim, esse menino tinha uma mãe. Ele escolheu o pai. Porque o filho, ele vai procurar um homem para educá-lo. Ele pode ter uma mãe, ele pode ter uma avó, mas ele vai procurar. Se não for dentro de casa, ele vai achar na televisão, ele vai achar no professor um misógino para ensinar ele a ser homem. Porque, infelizmente, a psicanálise traz isso, a psicologia precisa consertar. Homem ainda aprende a ser educado por homem, porque o homem que é educado por mulher é mulherzinha. Então a gente precisa enfrentar isso, olhar para isso e dizer para a mulher, não é culpa sua se seu filho violenta a mulher. Não é culpa sua se seu sobrinho violenta a mulher, que a gente tem atendido mulheres com esse processo. Então a culpa é de uma sociedade misógina, racista. E quando que ela participa? Quando ela não enxerga. Mas ele não escutou ela. Ele não é assim porque ele escutou a avó, porque se escutasse ele olhar para aquela mulher e falar, é alguém igual você que eu estou violentando. Então entender isso, gente, nos ajuda. Tirar a culpa das costas das mulheres e colocar em cima de quem é de devido, que é o sistema patriarcal que está formando esses homens que estão violentando essas mulheres. Exatamente. E como é importante, já que a nossa conquista é tão recente, dos direitos de saber nomear as violências, saber reconhecer as violências, quando muitas de nós ainda não reconhecemos, como isso é tão novo e como a gente precisa preparar os ambientes e as pessoas para saberem lidar com esses processos, né, Fernanda? A gente fala agora, já aproveitando esses minutinhos finais do nosso programa, para dar esse serviço mesmo, essa utilidade pública para quem está ouvindo a gente, tanto na pessoa que está sofrendo uma violência, ou tanto para a pessoa que presencia, né? O que precisa ser feito, até para a gente orientar mesmo, né? Qual que é o primeiro ponto? Informação. Eu sempre falo que informação em qualquer espaço. Isso que a gente está fazendo hoje aqui é muito importante. Porque muitas mulheres e homens, né? Porque a nossa luta não é uma fala direcionada para as mulheres, é uma luta conjunta, é uma luta de toda a sociedade. Então é falada para os homens também. Enfim, amanhã a gente tem o 6 de dezembro, né? Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência. E é importante a gente nomear, primeiro, saber identificar as violências. Você falou da Lei Maria da Penha, ela é considerada uma das 3 melhores leis que a gente tem pela ONU, mas tem mulheres que ainda não conhecem as formas de violências que tem dentro da Maria da Penha, né?
Quando a gente vai para as escolas, num projeto que a gente tem da Defensoria, chamado Defensoria Delas nas Escolas, a gente atingiu 7 mil estudantes. E aí, como vocês falaram, a importância de se falar com meninos e meninas, né? Para a gente dessa desconstrução, a gente trata dessa diferença ainda existente na nossa sociedade, dos estereótipos de gênero, e que isso acaba causando as violências, gerando as violências, e mais importante, como você falou, é possível desconstruir. E eu entendo, subjetivamente falando, que a desconstrução, ela passa necessariamente pela educação e pela prevenção. A gente só vai conseguir diminuir esses números alarmantes de feminicídio e de violência contra as mulheres, seja violência doméstica, institucional, política, violência obstétrica, né, a partir da educação. Então, por isso é importante a informação aqui, nesse espaço que a gente está, dentro das escolas e também dentro das instituições, né. Então, hoje a Defensoria Pública, ela possui uma coordenação especializada de defesa, promoção e defesa dos direitos das mulheres, na qual eu estou atualmente, e que a gente faz os atendimentos individualizados, as ações coletivas para aquilo que eu falei, com um grupo de mulheres que são atingidas em determinada situação. A gente fomenta, a gente participa e monitora políticas públicas, faz parceria com academias, universidades, porque é isso que a gente está falando. Articulação. As articulações, e a gente tem a sociedade civil muito próxima da gente, porque o mais importante é escutar essas mulheres. Mas também eu quero deixar aqui para suas ouvintes e seus ouvintes um canal direto com a Defensoria Pública chamado Clique Delas, que é um formulário online de medidas protetivas. Então essa mulher, aonde ela estiver aqui no estado do Espírito Santo, pode acessar o site da Defensoria, na aba principal, vai clicar, Clique Delas, e lá vai ter uma explicação rápida quais são as formas de violência e se ela deseja as medidas protetivas. A partir dali, a gente vai fazer um atendimento especializado pelo núcleo especializado e fazer essa demanda de medida protetiva. Por quê? Medidas protetivas salvam. Elas são um instrumento importantíssimo que vieram com a Lei Maria da Penha, porque até então esse agressor, ele era responsabilizado com o pagamento de uma cesta básica por uma agressão contra a mulher. Então é importante a gente discutir, informar e dar os canais. Para além disso, né, nós temos os centros de referência especializados no atendimento à mulher, mas a gente fala também, essa é a rede formal, mas a gente sempre pergunta para essa mulher também a rede informal dessa mulher. A importância, às vezes, de ela estar numa comunidade, e isso eu falo porque a maioria das mulheres que são atendidas pela Defensoria são mulheres pobres, pretas e periféricas. Então a gente sabe do que vocês estão falando, e às vezes a dificuldade dessa mulher de acessar inclusive o digital, né? Então aí a importância da gente ter uma rede de apoio, verificar se tem uma família por perto também. Mas mais importante que eu quero deixar aqui é possível o rompimento dessas violências, mas eu acredito que uma sociedade mais justa e uma sociedade com maior equidade perpassa necessariamente pela educação e pela prevenção. Perfeito. Então, Clique Delas é o caminho para a medida protetiva. Clique Delas é um formulário de medidas protetivas online, onde essa mulher, a qualquer horário do dia e da noite, ela vai preencher no dia, inclusive ela marca nesse formulário se ela quer ser atendida de manhã ou de tarde, porque a gente pode perceber que às vezes esse agressor está dentro de casa com ela. Sim. Então ela que tem que sinalizar para a gente o melhor dia. A gente faz o atendimento especializado, faz os encaminhamentos também decorrentes, né? Por exemplo, se ela tem uma questão de guarda, se ela tem questão de divórcio, mas a medida protetiva é feita ali, e a gente faz isso em todo o estado do Espírito Santo. E hoje, só por esse canal, para além das defensorias da vítima e do núcleo especializado,
já foram atendidas mais de 4 mil mulheres. Que importante. E é um canal premiado, viu, doutora? Parabéns. É isso aí. Fabiana, rapidamente explica pra gente em que momento ligar pro 180, em que momento é o 190, em que momento é a Delegacia da Mulher. Te dei a missão, rapidinho, valeu! Então, o 180 pode ligar a qualquer momento, porque o 80 tem um atendimento diferenciado, também premiado, e tá fazendo aniversário agora, semana que vem. Mas o 190 é quando a agressão tá acontecendo. Ligar pro 190 é importante na hora do acontecimento, porque é urgente, precisa de celeridade, E né? qualquer pessoa que estiver presenciando pode ligar. Qualquer pessoa pode ligar. Qualquer pessoa. Tô passando na rua, vi uma violência, eu posso ligar pro 190, né? 180, a gente liga também pra dizer, ó, a minha vizinha vive brigando com o marido, precisa de uma ajuda, precisa de um acompanhamento. Então o 180 também faz esses É encaminhamentos. uma investigação que começa. Você perguntou o 180 no Ou a 191? delegacia. A delegacia? A delegacia também é um lugar de fazer a denúncia na hora do vucu-vucu, quando a polícia leva, a gente vai até a delegacia, mas também ela é aberta para qualquer momento que a mulher se sentir segura, poder ir lá e fazer a denúncia. E né? ter informações, talvez. Exatamente. E quando precisa fazer corpo de delito, tem que passar pela delegacia. Tem que passar pela delegacia, Acho que exatamente. é importante lembrar que o 180, você pode fazer uma denúncia, essa denúncia pode ser anônima. Pode. Então, se você tem uma vizinha, uma conhecida que esteja passando em situação de violência, você não precisa identificar. E todos esses canais, eles podem salvar uma vida de uma mulher. Perfeito. Então, gente, Pode 180, 190. E o aplicativo do Fordan, de que forma funciona, Roseli? Então, Fordan é um programa da universidade, atende São Pedro, as mulheres, e atende dentro da UFES. Então, as estudantes, as professoras, as técnico-administrativas, as gestoras, né? Que agora a violência contra a gestora está muito grave. Procure o nosso projeto, ele fica dentro do Centro de Educação Física, mas se colocar Google, aparece. A gente já colocou no Google tanto de São Pedro quanto. E o aplicativo, né, ele em parceria com a Defensoria Pública, com o 180, né, também é um programa nacional, a gente está terminando de fazer os ajustes, porque ele já foi testado e agora faz o ajuste, e a gente começa já a fazer os testes no estado todo, finalzinho de dezembro, e em janeiro ele começa a rodar. Perfeito. E só para concluir, tem ainda o poema ali que a Tereza vai ler pra gente, mas antes, amanhã, que é dia 6 de dezembro, que é o Dia Mundial da Campanha do Laço Branco, vai estar acontecendo uma ação lá no Parque da Cidade, certo? Como que vai ser, Fabiana? Vai ser uma ação da cidadania do governo do estado, e lá no Parque da Cidade vai estar, nós vamos estar, Defensoria Pública, Polícia Civil, o CRANS, universidade, vai estar todo mundo, além de outros serviços, né? Serviço médico, odontológico. Então, assim, quem quiser ir amanhã, quem quiser não, vá no Parque da Cidade amanhã, que vai estar cheio. E a gente vai fazer uma grande campanha também para os homens, pelo fim da violência contra as mulheres. E a gente não pode esquecer também que a gente está nos 21 dias de ativismo. É verdade. Que a gente começou no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e a gente acaba no dia 10 de dezembro, Dia de Direitos Humanos. E a gente tem amanhã, né, o marco em que os homens, né, nos acompanham nesse enfrentamento às violências. Porque o enfrentamento da violência é de todas e todos. Então é importante que a gente diga, a gente precisa de aliados, porque o que a gente quer é parar de ser morta. É viver. A gente quer viver. Tereza, conclui pra gente com um poema. O título é Ser Mulher, que é o título do programa de hoje. E ele diz assim: ser mulher é por pulsar com o passado e o presente. É carregar dor e resistência. É trazer no corpo a força de gerações. Ser mulher é aprender a abrir caminhos nos espaços que nos fecharam. É transformar silêncio em voz, medo em coragem, tristeza em luta, invisibilidade em presença. Ser mulher é erguer as mãos que embalam, é ensinar força aos filhos, aos dias, é caminhar mesmo quando tentam nos parar. Ser mulher é ser rio que insiste em correr, vento que não se prende, terra fértil que se renova. Ser mulher é continuar, mesmo diante da violência, da misoginia, da desigualdade. Ser mulher é existir, resistir e reivindicar vida. Parem de nos matar. Cada uma de nós importa. Obrigada. Cada uma de nós importa. E para fechar esse programa de hoje, eu convido você que está ouvindo a gente agora a abrir o seu coração para ouvir essa música
que essa música é um convite. Essa música é da Aline Maria e junto da banda Suindara, ela se chama 8 de Março e é um convite a vocês homens, a vocês mulheres. Então escutem agora a voz que lhes pariu. Um beijo. É meu irmão masculino, não sei dizer quem lhe disse que é o homem quem tem mais poder aqui na terra. É meu irmão masculino, não sei dizer quem lhe disse que é o homem quem tem mais poder aqui na terra. Eu sinto muito a história quem te iludiu. Quem fala agora é a voz que lhe pariu. Eu sinto muito e digo a quem te enganou que a hora do ajuste chegou. E vai doer, vai doer, vai doer, mas não é pra sofrer, é só pra se conhecer e cuidar de limpar, sem no entanto ignorar essa memória de sangue. E vai doer, vai doer, vai doer, mas não é pra sofrer, é só pra olhar pra si. Se liberte, irmão, e desperte a consciência plena do amor verdadeiro, o amor por inteiro, o amor do respeito, o amor da igualdade e liberdade. É minha irmã feminina, eu digo vai, digo vai, digo vamos. Segue nessa luta, segue com essa força, que aqui ninguém passa por cima mais. É minha irmã feminina, eu digo paz e perdão. Cuida desse coração, que toda essa batalha, toda essa denúncia é feita em nome da paz. Você ouviu Vira Tempo, conectando gerações. Apresentação: Luana Esteves.